Receba aqui o público e a bênção. Glória a Deus. Vocês estão tranquilos aí? Está tudo tranquilo? Amém? O importante, fala para a pessoa que está do lado, o importante é que você está tranquilo. Amém? O importante é que você está tranquilo, meu irmão. Glória a Deus. Amém, amados? Tudo nessa vida tem um começo e tem um fim, né? Sim ou não? Sim. Se Jesus não voltar, um dia nós vamos morrer, né, meus amados? Nós aguardamos a volta do Senhor Jesus. Mas nós sabemos que tudo tem um começo e tem um fim, né, meus amados? A Bíblia aqui, o livro de Gênesis, é o primeiro livro. Deus fala da criação, né, meus amados? Deus fala da criação de todas as coisas, depois do homem. E aqui no último livro, é o livro de Apocalipse, fala dos últimos tempos, dos últimos dias. Então, meu amado, tudo tem um começo e tudo tem um fim. Amém, meu querido? E a Bíblia fala muito sobre o fim, sobre o tempo do fim. A Bíblia chama isto do dia do Senhor. A Bíblia diz, lá no livro de Atos, se nós olharmos, não precisa abrir, amado, mas já diz que ali eram os últimos dias, há 2000 anos atrás. Porque a Bíblia diz que um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia para Deus. Mas tudo nos aponta que nós estamos chegando, ou nós já estamos vivendo nos últimos dias. Nós estamos vendo até pessoas que não são cristãs dizendo: olha, é o fim do mundo. Nós estamos vivendo um tempo de violência nunca vista antes. As pessoas hoje estão, né, se olhar feio no trânsito já dá um tiro. Há uma violência. Nós estamos vendo isso em todo o planeta Terra. Há tantas guerras. Nós estamos vendo o Oriente ali pegando fogo. É interessante que tem uma profecia do Samuel Doctório, que ele fala isso sobre ali o Oriente, a situação. Ele fala sobre o planeta Terra inteiro, mas eu me recordo que fala o Oriente ali em sangue. Nós temos visto os governos caindo, nós temos visto hoje as pessoas não respeitarem mais as autoridades, não se respeitam mais dentro de casa os pais, não se respeitam os professores, não se respeitam as autoridades que há sobre uma nação. Nós temos visto sinais nos céus, na terra. Nós temos visto os grandes terremotos. Se você quiser ter uma ideia, meu amado, nunca teve tanto terremoto no planeta Terra
como no século passado, e nós estamos no começo desse século e praticamente, se não acabar o mundo, nós vamos ser bem mais do que o século passado. Começamos com aquele tsunami, né? Que houve ali na Indonésia, que morreu mais ou menos 300 mil pessoas. Nós tivemos no Japão, o tsunami foi no passado, né? Está passando tão rápido. Diz na Bíblia que os últimos dias seriam abreviados. Então, meus filhos, nós estamos vendo sinais na terra, nós estamos vendo a sociedade onde os valores vêm caindo por terra. Hoje a família estão querendo fazer de todas as maneiras para que não seja construído ali um lar. Querem liberar casamento de homossexual, homem com homem, mulher com mulher. Assim não tem procriação, meu amado. Termina a raça humana. Nós estamos vivendo um tempo pior do que Sodoma e Gomorra. E Deus, por bem menos, fez cair fogo do céu, ali enxofre, consumiu aquelas cidades. Então, meus amados, a Bíblia fala muito sobre esse tempo. E a Bíblia, ela tem muitas profecias ali no Velho Testamento que tem um duplo significado, que dizia a respeito de Israel, naquela época o que iria acontecer, e também para o final dos tempos. E nós vamos ver nessa noite, meu amado, nós vamos ler alguns versículos do profeta Sofonias, que foi um profeta apocalíptico, que disse o que iria acontecer nos últimos dias. Mas, meu amado, você não precisa ficar assustado, viu, meu querido? Porque num tempo difícil, Deus mandou um recado ali através da boca do profeta Isaías. Ele falou o seguinte: olha, apesar de toda a calamidade, diga ao justo que tudo vai bem na vida dele. Apesar de toda a catástrofe, através de toda a situação que vocês estão vendo sobre a nação, sobre as nações, diz ao justo que tudo vai ir bem na sua vida, em nome de Jesus de Nazaré. E como eu disse no início, você vai receber uma palavra profética sobre a tua vida, meu amado. Em nome de Jesus. E toda palavra que ser declarada, meu amado, você tome posse. Você creia. E quando eu creio, eu vou viver as promessas de Deus. Amém? Então você vai abrir lá em Sofonias, tem 15 minutos para achar, tá? Sofonias, e lá Amós, Jonas, Miqueias, Abacuque, Sofonias, Naum, né? Naum, Abacuque e Sofonias. Amém? Sofonias,
capítulo 1, versículo 14, eu só vou ler esse versículo, depois eu vou para o capítulo 3. Diz: o grande dia do Senhor está perto, sim, está perto e se apressa muito. Agora você vai lá para o capítulo 3, no versículo 13. Nós vamos ler que eu vou falando com você. Capítulo 3, versículo 13. Diz o seguinte: o remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, nem na sua boca se achará língua enganosa. Presta atenção, meu amado. A Bíblia diz para o remanescente, para aqueles que permanecerem firmes em Deus. Porque eu vou dizer uma coisa, meu amado, nós estamos vivendo um tempo que muitas vezes é difícil servir a Deus. Nós estamos vendo tantas coisas acontecer nos nossos dias. Nós estamos vendo a tentação, o pecado, a promiscuidade, a sensualidade. Os jovens hoje, muitos estão sendo bombardeados de todas as maneiras. Todas as pessoas. Nós estamos vivendo num tempo onde o pecado tem batido as nossas portas e tem operado de todas as maneiras, ou muitas vezes situações que nós passamos de lutas e dificuldades, de aflições, e muitas pessoas acabam se desviando da fé ou se desviando. Mas a Bíblia manda um recado, meu amado, para aqueles que permanecerem fiéis, aqueles que permanecerem firmes em Deus, aqueles que, apesar das tempestades, apesar dos furacões que vêm sobre nós, nós permanecemos firmes em Deus. Então diz o remanescente: olha, ele não vai cometer injustiça. Aquele que é justo, aquele que não mente, aquele que não engana. Para resumir, aquele que tem um coração reto, aquele que quer acertar a sua vida diante de Deus. Todos nós podemos errar, meu amado, mas Deus conhece o nosso coração, e quando nós erramos, nós pedimos perdão para Deus. Fala: Senhor, me perdoa, eu errei, me lava com o seu santo sangue. Aquele que não quer viver uma mentira, aquele que quer falar a verdade, diz aquele que não quer ter um coração enganoso, quer enganar as pessoas, quer mentir, quer ser falso. Mas diz: olha, aquele que quer ser reto, justo e verdadeiro, manda um recado para eles. Deus usa a boca de sofonias, meu amado, para falar com os remanescentes. E Deus profetiza ali para eles e declara a sua palavra, meu amado. Eu quero falar isso para você nessa noite. Você que quer viver uma vida santa e justa diante de Deus, não precise ficar preocupado com os dias difíceis que nós estamos vivendo. Mas Deus sempre manda uma palavra profética. Deus sempre manda uma palavra, meu amado, no tempo da angústia, no tempo da tribulação, no tempo do desespero e da aflição. Deus sempre manda uma palavra, meu amado. Deus é fiel. Deus sempre manda uma resposta.
amado, em nome de Jesus. Felizes os que estão aqui nessa noite, meu amado, que vão ouvir o que você vai ouvir nessa noite, em nome de Jesus. Deus manda um recado e fala: olha, eles serão apacentados.